Curve sua cabeça por mais alguns instantes. Vamos orar. Peça ao Senhor para que Ele venha te dar revelação da sua palavra, para que Ele venha realmente transformar a sua mente, para que Ele venha dominar, para que você esteja totalmente dominado por Ele, para que você esteja totalmente preenchido por Ele, para que você seja cheio do poder de Deus nessa noite. Pai de amor, nós oramos agora, Senhor, e nós proclamamos a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, Senhor, que é a verdade, a Tua palavra que é a vida. Pai, a Tua palavra, Senhor, que diz que ela não volta vazia. Senhor, por isso nessa noite nós, Pai, entregamos nosso coração ao Senhor. Ou melhor, o nosso coração já é Teu, Senhor, mas nessa noite, leva o nosso pensamento, o nosso coração cativo ao Senhor, para que a Tua palavra penetre no mais profundo dele, para que saiamos daqui totalmente cheios do Teu Espírito Santo, posicionados segundo a Tua palavra, fluindo no Teu Espírito Santo, Senhor, e crescendo cada dia mais, Senhor, no Senhor, crescendo na Tua palavra, crescendo em intimidade, crescendo em poder, Senhor, para que vivamos tudo aquilo que ela nos promete, aquela, Senhor, aquela que diz que nós somos filhos do Senhor, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, a semana passada essa palavra tem uma continuação daquilo que nós compartilhamos a semana passada. E a semana passada nós falamos algo que o Senhor Jesus, Ele deseja fazer na minha e na sua vida, e que nós também precisamos nos posicionar para que isso seja feito em nós. A palavra de Deus diz que eu e você, nós temos que transformar ou renovar a nossa mente todos os dias. E transformar a nossa mente em quê? Transformar a nossa mente como? Através da palavra de Deus. Então eu e você, a partir do momento que nós temos a nossa mente transformada, a partir do momento que nós temos a nossa mente segundo a mente de Cristo Jesus, nós passamos a viver segundo os princípios da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos leva a viver com uma mente transformada. Então quando nós temos essa mente transformada, nós vivemos os princípios de Deus, mas quando nós perguntamos, quais são os princípios que Deus ele tem para mim e para você? O que é que Deus ele deseja da minha e da sua vida? Então primeiro nós precisamos entender que todas as vezes que alguém ou alguma coisa ela é criada, sempre há condições para que essas coisas funcionem. Então quando Deus criou o homem e a mulher, Deus deu condições para que esse homem e essa mulher fossem residentes ali naquele lugar, ali no Éden. Então percebe que eu e você, eu quero falar hoje sobre dominar. Então você tem que entender que quando você tem uma renovação de mente, quando você entende que você foi chamado por Deus para viver numa vida totalmente renovada e transformada, o segundo passo dessa transformação, o segundo passo dessa renovação é o quê? É dominar segundo as coisas que Deus tem colocado na sua mão. Então se Deus ele te deu um casamento, você precisa dominar sobre o seu casamento. Pastor, você nem imagina, meu marido já me domina pra caramba. Às vezes ele me dá uns peteleco, às vezes ele me impede de vir para a igreja. Não é esse tipo de dominar que eu estou falando para você. Não é esse tipo de coisa. Mas quando eu falo para você dominar, é dominar a vida de Deus naquilo que Deus ele colocou para você. Então, a vida de Deus, ela flui. O dominar aqui que eu estou dizendo é você ter a vida de Deus fluindo onde quer que você esteja. Então percebe, quem tem um casamento onde ele entendeu que ele foi chamado para dominar, e dominar o quê? Dominar a palavra de Deus, dominar a unção de Deus, você tem um casamento bem-aventurado. Mas tudo isso, ele tem o quê? Os seus princípios, as suas condições, a maneira para que aquilo funcione perfeitamente. Então, vamos falar um pouco. Eu gosto muito de falar, já disse isso 1 milhão de vezes, e você vai ouvir me falando mais 1 milhão de vezes, porque eu percebo que a melhor forma de nós entendermos o nosso relacionamento com Deus é
através de um casamento. Quando você olha um casamento, você entende qual é a forma de Deus se relacionar com o homem. Então isso, a própria palavra de Deus diz que nós somos a noiva e o Senhor é o noivo que virá buscar a sua igreja. Então essa é a melhor forma de nós entendermos. Então, para que tudo funcione corretamente no nosso casamento, primeiramente nós temos que ter o quê? Uma mente transformada ou renovada. De que forma, pastor? Então, quando eu casei, eu era solteiro, eu tinha uma forma de viver. Eu tinha uma forma de andar. Eu tinha uma forma de me portar como solteiro. Eu não tinha que dar satisfação, mais ou menos, né? Para a noiva na época, para a namorada, para a corte. Eu não tinha que dar, não precisava falar para ela quanto eu ganhava, qual é o horário que eu chegava em casa, o horário que eu saía. Porque eu não era casado. Quem eu tinha que fazer isso era o meu pai e minha mãe. Então, quando eu tinha algo para fazer como solteiro, eu fazia. Então, eu não precisava buscar a ter esse tipo de cumplicidade. Mas a partir do momento que eu casei, se passou a ter o quê? Uma forma para que esse casamento tivesse uma vida sadia. Porque se eu tivesse casado, tivesse levado a forma de andar como solteiro para dentro do meu casamento, esse é o grande problema dos casamentos de hoje em dia. As pessoas casam, ela tem uma vida a dois, que na realidade não é mais dois, sendo um, mas ele quer continuar, ela sendo uma e ele sendo um. Eles querem continuar sendo dois no relacionamento. E se você levar a sua vida de solteiro para dentro do seu casamento, certamente você vai ter um casamento falido. Um casamento onde você não tem como usufruir e desfrutar, porque certamente em algum momento haverá algum conflito. Porque num casamento você precisa pensar como marido e o marido precisa pensar como a esposa. Já disse isso para você algumas vezes. Um dia eu me lembro que eu estava numa discussão muito ferrenha com o meu sogro. E aí ele começou a falar algumas coisas e eu disse para ele assim, falou, por que você não fala com a sua filha? Tinha a ver com a igreja. Eu falei, fala com ela, que aí você vai entender o que é que nós pensamos. Ele falou, não adianta eu falar com ela. Eu vou falar com ela, eu já sei o que ela vai falar, é a mesma coisa que você. Nossa, mas aquele dia eu fiquei tão feliz, porque ele achou que ele estava me atacando, mas eu falei, glória a Deus, minha mulher pensa da mesma forma que eu penso. Então nós não vamos ter problema em andar. Então você percebe que quando Deus ele cria, ele entra em nós e ele começa a transformar aquilo que não era transformado ainda. Uma das coisas que Deus faz é fazer com que nós pensemos como Ele pensa, agirmos como Ele age. Então, dominar como Ele domina. Então nós vemos a palavra lá em Marcos capítulo 16, ela diz, o próprio Jesus dizendo, que a partir de agora nós teríamos o poder, ou melhor, um poder maior do que o que ele tinha, porque em Cristo Jesus nós estamos, então nós faríamos obras maiores do que a dele, ou melhor, poder não, obras maiores do que a dele. Nós pegaríamos em serpente, nós expulsaríamos demônios, nós curaríamos enfermos. Então você percebe que o Senhor Jesus está trazendo o que para mim e para você? Está mostrando para mim e para você que nós somos chamados por Ele para dominar. Dominar na nossa família, dominar nas nossas finanças. Se talvez nós não temos vivido uma vida financeira de acordo com a palavra de Deus, fala, pastor, mas eu estou tentando mudar a mentalidade. Pois é, a partir do momento de você que você mudou a sua mentalidade, agora você precisa aprender a dominar sobre as suas finanças. E existem várias formas de você dominar sobre as suas finanças, mas eu nem quero me atentar sobre isso. Existe uma forma de você mudar a sua mentalidade no casamento, mas você aprender a dominar o seu casamento. Existe uma forma de você mudar a mentalidade lá no seu trabalho, mas também existe uma forma de você aprender a dominar lá no seu trabalho. E daqui a pouco eu quero falar com você sobre 5 ou 6 pontos que eu tenho aqui escrito, e eu quero te mostrar qual é a forma de nós dominarmos. Mas você precisa perceber que tudo que o diabo ele faz, a forma de o diabo trabalhar, ele não tem nada de novo. O diabo não cria nada que é novo. Tudo que o diabo ele cria, ou melhor, tudo que ele faz é copiando aquilo que Deus ele deixou para mim e para você. Então Deus ele nos chama para dominar, mas qual é o papel do diabo? Dominar a minha e a sua vida.
dominar a vida daqueles. Deus fala uma coisa e ele vai lá e fala: não, não é isso daí não, vem aqui comigo que é muito melhor. Isso aí que eles estão falando é balela. Você quer ver um exemplo disso? Eu me lembro quando eu fui para a Europa. Uma das características da Europa, as pessoas quando elas vão para lá, quando elas voltam da Europa, dos Estados Unidos, elas voltam desses países desenvolvidos, desses países que tudo funciona, ou melhor, que nós achamos que funciona, e é tudo muito bom, e nem tudo é bom. As pessoas elas voltam de lá. Eu lembro que eu fui com um grupo de quase 20 pessoas, e aí quando nós voltamos, 99% do grupo que nós voltamos, Deus tinha falado alguma coisa com elas, que era para elas morarem na Europa. Não, nós somos em 5 países. E aí eles voltavam de cada país e falavam: não, porque Deus falou para mim que eu vou vir morar nesse país. O que eu acho engraçado é que Deus não fala, né, que vai morar lá no Afeganistão. Deus não fala que vai morar na Etiópia. Deus não fala que vai morar num desses países da África. Deus não fala nada. Mas que na Europa e nos Estados Unidos, irmão, Deus fala pra caramba. Eu acho que Deus ama mais a Europa e os Estados Unidos, porque todo mundo ouve a voz de Deus quando vai para lá. E eu me lembro que eu botei o pé lá na cidade, e pastor, Deus falou alguma coisa com você, pelo fato de eu ser neto de italiano e tal. E aí, pastor, o que você achou quando você chegou na Itália? Eu falei: achei um país muito legal. Mas Deus falou alguma coisa? Falou que é para eu voltar para casa, que eu não aguento mais ficar aqui. Fiquei em crise lá nas primeiras semanas, quero voltar para casa. Mas sabe uma coisa que a Europa faz? E pelo fato dos moradores estarem lá, e o que o brasileiro, que muitas vezes não tem revelação da palavra de Deus, acaba se encantando por um país, e acaba sendo dominado por ele não percebe, porque falta a revelação da palavra. A Europa, ela domina todos os moradores. Tudo o que você faz na Europa, ela é interligado com o governo, com a polícia, com o serviço de inteligência. Tudo que você faz é dominado por eles. Qualquer passo que você der que não tiver de acordo com o país, você vai responder por aquilo. Se o seu filho, você quer um exemplo? Nós temos lá um pastor lá num país da Europa aí, é um amigo meu, e a filha dele foi para a escola, não falava um A na língua do país, mas tinha que estudar lá. E lá as escolas públicas são maravilhosas, é melhor que escola particular aqui no Brasil. E aí a filha dele foi para a escola, era pequenininha, deve ter o tamanho da minha filha Rebeca, uns 3, 4 aninhos. E aí ela foi para a escola e ela estava com um roxinho no braço. E aí foi que o pai estava brincando com ela, e sabe aquela brincadeira de pai que gira para lá, gira para cá, pá, bateu o bracinho dela na quina de um móvel e fez um roxinho. Ela é bem branquinha, fez um roxinho no braço. E aí ela foi para a escola, chegou lá, a professora começou a perguntar na língua do país que era aquele roxo. E aí ela falou na língua dela, que a professora não entende nada, e nem ela entende o que a professora está falando. Mas o que era para trazer a desgraça para a família, a professora entendeu, e ela também conseguiu falar para a professora. E aí ela falou que o pai estava lá, e o pai bateu nela, girou ela e bateu ela num móvel. Essa foi a versão da criança. E aí ela voltou da escola no outro dia, adivinha o que tinha na porta dele logo cedo? Oficial da assistência social, tinha polícia, tinha gente do governo, estava todo mundo lá, e passou sabe quantos dias? 1 semana na casa dele investigando tudo que ele fazia. Eles acordavam e dormiam dentro da casa para saber como que era o convívio do pai lá dentro. Aí eu pergunto para você, você acha que isso é um país onde funciona tudo? Por quê? Porque o país está tentando dominar, ou melhor, domina todos eles. Eu lembro o dia que eu estava lá, eu estava na Inglaterra, estava andando na estação de trem. É bem parecido com as estações de trem aqui do Brasil, porém muito limpo. E aí eu estava andando e tinha um papel, um saco de biscoito no chão. Eu parei, peguei esse saco de biscoito e coloquei dentro de um saco de lixo, numa lixeira. Irmãos, eu acabei de colocar, a voz do alto-falante agradece, falando que muito obrigado por você ter pego esse papel e ter jogado. Fiquei procurando, falando. Deu até as características da roupa que estava. Falei, misericórdia. É algo assim surpreendente. Você vai na rua, você põe o pé para atravessar, o cara pode estar vindo na velocidade que for, ele vai parar para você na faixa de pedestre. E aí você vai para lá e você fala assim, nossa, que maravilha.
Nossa, tudo funciona. É muito bom, você não vê uma bituca de cigarro jogado no chão. Você não vê pessoas circulando na avenida, na rua, nas avenidas com bebida alcoólica. Eu fui o pessoal estava como que é? Aqui tem a Copa América, como que é a Copa dos Eurocopa? Foi bem nas finais da Eurocopa. Eu estava lá na França, lá o pessoal tomando bebida tem que tomar escondido, guardar dentro do carro, porque ele não pode tomar na rua. Se tomar, é preso. E vem polícia da onde você nem imagina. Eles aparecem. Então você sai da porta do metrô com uma mochila, você tem que abrir a mochila para que eles vejam o que é que você tem dentro. Então tudo é dominado pelo governo. Você acha que isso é uma bênção, mas na realidade o governo está te controlando em tudo. Em tudo que você faz. Então, quando Deus nos criou, nós precisamos entender, eu estou falando para você do propósito aqui, porque eu vejo que isso é algo que o inferno está trabalhando juntamente com o governo, com um país, com um continente, para dominar as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que eu e você, nós já somos dominados pela palavra do Senhor. Nós já somos dominados pelo Senhor. Então não tem país, não tem cidade, não tem cultura que nos domine, porque a nossa cultura é a cultura dos céus. É ela que eu e você nós precisamos seguir. Então Deus, quando Ele nos criou para algo, Ele nos criou para um propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: Deus te criou para um propósito. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Nós nunca lemos isso, vai ser uma novidade para você hoje ler, né? Mas a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Tenha ele o quê? Fala mais alto. Tenha ele domínio. Então o Senhor, Ele criou você para quê? Para ter domínio. Sobre o quê? Então vamos continuar lendo. Conforme a nossa imagem e semelhança, para que Ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais mestiços, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus te criou para ter domínio sobre o quê? Diga assim: tudo. Então tudo na minha e na sua vida foi criado por Deus para que nós dominemos. Nós precisamos dominar segundo a palavra de Deus. O Senhor nos libera, o Senhor nos dá isso, é o Senhor que nos comissiona para isso, para dominar. Mas nós vemos o quê? Que quando Deus nos criou para dominar, Ele estabeleceu no homem a capacidade de se dominar. Porém, a única coisa que o homem ele tem mais dificuldade para dominar é uma coisa que você nem imagina. Mas o homem tem uma dificuldade muito grande para dominar algumas coisas. E uma dessas coisas que o homem tem dificuldade para dominar é ele mesmo. Então, quando você pode perceber, quantas vezes nós não conversamos e nós mesmos, às vezes lutamos boa parte da nossa vida. E quando você vê o apóstolo Paulo falando, que ele contando, ele dizendo que ele tem um espinho na carne, era algo que o limitava. O apóstolo Paulo dizendo que o mal que ele faz, ele não gostaria de fazer, porém o bem que ele sabe que ele precisava fazer, ele não faz. Então nós vemos o quê? Que é uma dificuldade, é uma luta constante com o quê? Com o dominar dele mesmo. Então eu e você, nós somos chamados por Deus, e isso parece um paradoxo. Se nós somos chamados por Deus para dominar, o porquê que muitas das vezes, ou melhor, todas as vezes eu e você, nós temos dificuldade de dominar a nossa própria vida? Por que nós temos dificuldade muitas vezes de estabelecer padrões para nós mesmos? Nós temos dificuldade de estabelecer horários, dias, e falar: não, eu vou levantar para orar todos os dias, eu vou acordar mais cedo, mas nós temos dificuldade. O que é engraçado é que muitas vezes você passa o dia sem comer, mas no dia que tem jejum de 40 horas você não dá conta, você quer comer.
Você sente uma fome incontrolável, que parece, você fala assim, meu Deus do céu, parece que eu estou lá naquele negócio de sobrevivência, largados e pelados. Eu estou lá junto com o Ed Stafford, lá que é o sobrevivente lá. Eu estou lá junto com o Bear Grylls, lá procurando calango para comer no meio do mato. Porque é uma fome incontrolável, parece que você não tem alimento, parece que você está há 20 dias sem comer, mas a hora que você olha, você só está há 6 horas sem comer. Mas sabe o que é isso? É falta de domínio. Domínio nas nossas vidas, domínio da nossa carne, dominar a nossa carne. A palavra de Deus, ela diz que eu e você, nós precisamos aprender a dominar a nossa carne. Então nós vemos o quê? Que essa dificuldade, ela tem um nome, chamado pecado. Mas é por quê? Porque o homem negligenciou aquilo que Deus havia dito para ele fazer. O porquê que o homem ele tem dificuldade de dominar a sua própria vida. E a consequência dele não dominar a sua própria vida, muitas vezes é ele não dominar o seu casamento, ele não domina os seus filhos, ele não domina o seu trabalho, ele não domina aquilo que Deus tem colocado na mão dele. Mas ele não domina por quê? Porque desde o princípio, desde que Deus criou o homem já negligenciou aquilo que Deus havia dito para ele, que era para ele dominar. Então, pelo fato dele não dominar, uma das circunstâncias que é gerada na vida do ser humano, pelo fato dele não dominar, é a falta de paz. Você pode perceber, todo mundo que não está num pleno avançar desse domínio das coisas, ela não tem uma vida de paz. Ela não consegue deitar e dormir. Ela não consegue ter paz de nada. Você quer ver um exemplo? Eu conheço muitas pessoas e por muito tempo eu vivi dessa forma. Quando alguém fala mal de você, você acha que todas as pessoas, 100% da humanidade, ela tem obrigação de te amar. E eu quero falar para você, você não é amado por 100% das pessoas. Ou melhor, você nem precisa ser amado por 100% das pessoas. Agora eu vou ter mais profundo, nem seria bom você ser amado por 100% das pessoas. Sabe por quê? Porque você seria um entojo, como diz a minha mãe. Sabe o que é quando você está entojado de uma pessoa? Embrulhado, como diz os nordestinos, como que é, Vivi? Tô com gastura. Como que é, Vivian? Fastídio. Já nem sei, não vou ficar perguntando para ela. É que a Vivi, ela tem um vocabulário nordestino vasto. Os avós eram paraibanos, né? Então ela é vasto. Você tem que ver, pede para ela te imitar, irmãos, ela falar paraibanês que você vai ver, é a coisa mais legal, parece que ela nasceu lá. Mas você percebe que seria algo ruim para você. Mas por conta do quê? Por conta deste pecado. Então quando Deus liberou a palavra para o homem, para que ele dominasse, ele queria que o homem dominasse em tudo. Mas o homem negligenciou através do pecado. E pelo fato dele ter negligenciado, pecando e não ter dado ouvido à voz de Deus, uma das coisas que o homem perdeu foi a paz. E quando nós perdemos a paz, nós buscamos essa paz onde ela não existe. Nós buscamos essa paz aonde nós não podemos encontrar. E a palavra de Deus, ela diz que o único lugar que eu e você nós podemos encontrar a paz é nos braços do Pai. É estar debaixo das asas do Pai. É saber que há um Deus que está sempre com as suas mãos amparadas, como o filho corre para o Pai. Ontem eu estava vendo aqui a minha filha no final do batismo, e quem não veio ontem eu quero falar para você perdeu. Foi bênção demais ontem o batismo, foi uma grande festa ontem, você perdeu. Mas fique em paz, que daqui uns 2 meses mais ou menos nós vamos ter batismo de novo. Aguarde aí, é no sábado, tá? Nós não vamos fazer mais batismo no domingo, será no sábado. Mas ontem eu estava vendo a minha filha lá, a minha esposa ali fora, e aí ela vinha, mamãe, 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 para abraçar. Eu fico imaginando que Deus, quando nós estamos mal, sem paz, Deus está lá, ajoelhado no chão, quando minha esposa estava ontem, esperando que a gente corra para os braços do Pai. Mas muitas vezes nós corremos para o lado contrário. Então, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, a partir do capítulo 5, verso 8, diz o quê? Sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então resisti-lhe firmes na fé, certos de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo, e na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então o inimigo que nos impede de dominar é o quê? É o diabo. E o diabo, a palavra de Deus diz que o diabo, no mundo, jaz o maligno. Sabe, então eu e você, assim como diz Efésios, eu e você, nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Nós só damos conta de dominar quando nós estamos revestidos com toda a armadura de Deus. Para quê? Para que quando chegar o dia mau, nós possamos estar firmes, resistindo tudo aquilo que o diabo tenta colocar sobre nós, para nos tirar. Se Adão, voltando lá para a história, se Adão tivesse resistido, mesmo que Eva tivesse comido lá da árvore, mesmo que Eva tivesse dado ouvido para Satanás, mas se Adão tivesse permanecido firme, e a hora que Eva fosse oferecer para ele, falar: o que você fez? A história teria sido outra. Ou melhor, se Adão tivesse dominado, Eva nem estaria solta por aí fazendo besteira. Mas o problema é que muitas vezes ele não dominou, e pelo dia que ele não dominou, isso aconteceu. Sabe, a palavra de Deus, ela diz o quê? Que esse domínio, ele nos leva, ele nos torna um tipo de pessoa. E Apocalipse 21, verso 7 diz o quê? Que o vencedor herdará todas essas coisas. O que são essas coisas? Uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Ele herdará o quê? O domínio sobre todas as coisas. Ele herdará as bênçãos de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia diz que eu e você, nós somos um vencedor. Então quem que é o vencedor? Aquele que dominou, aquele que guerreou e venceu. Então esses são os vencedores. Sabe, então, uma das coisas que nos dá o sinal, se nós estamos dominando ou não, se nós estamos dominando em tudo ou não, é a satisfação. Então quem está dominando, ele não perde a satisfação, ele não perde a alegria, ele não perde o prazer de viver, ele não perde o prazer de estar inserido, de liderar, de estar, não importa, irmãos. Irmãos, eu vou falar algo para você, rasgar um pouco aqui o coração. Sabe, quando você tem uma certeza de Deus para aquilo que você está fazendo, você não duvida. Você pode às vezes estar um pouco cansado, mas você não duvida. No outro dia você dorme um soninho, Deus te fala alguma coisa em sonho, você já acorda pegando fogo novamente, porque você tem a certeza daquilo que aquilo que Deus está te guiando, aquilo que Deus está te mostrando. Mas sabe, foi tão desgastante o semestre passado, tantas as coisas que nós ouvimos, só porque nós juntamos prédio. Porque nós deixamos de congregar num endereço e passamos a congregar todos juntos. Parece que nós, quantas vezes eu não ouvi: vocês mataram o meu sonho. Falei, irmão, se seu sonho era estar envolvido num bairro, então você não sabe o que é sonhar os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus vai muito além de um bairro, de um lugar, vai muito mais além. Não, porque eles não sabem o que vocês fizeram. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Foi um semestre dessa forma. Irmão, eu tomei tanto nome nesse semestre aqui, você não tem noção. Semestre passado foi tanto nome que nem convém, nem minha esposa sabe. Eu falei, eu não vou falar não, porque o casamento está tão bom, eu não vou estragar não, para ela ficar preocupada. Ela também muitas vezes tomou tanto nome que foi assim algo tão pequeno. Mas eu quero falar para você, nunca na nossa vida nós deixamos de ter alegria em vir fazer a obra de Deus. Nunca nós perdemos a satisfação de fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Sabe, então, o que o diabo quer, porque eu tenho uma certeza, eu tenho a certeza que Deus nos colocou aqui para acontecer algo, não que vai acontecer através da minha vida, mas que vai acontecer comigo sendo um participante junto com você. Então nós cremos que grandes coisas acontecerão nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Mas nós sabemos o quê? Que o diabo, ele quer nos impedir. Sabe, ele quer usar todo tipo de arma. Para isso é muito importante que eu e você, nós saibamos quais são as armas
que nós precisamos usar diante do nosso inimigo. Porque não queira usar qualquer tipo de arma diante do seu inimigo. Não queira usar qualquer ferramenta para você destronar ou derrubar o inferno. Então nós vamos saber quais são as armas do diabo. E uma das coisas que o diabo ele quer usar contra nós é atrapalhar quando nós falamos com relação à mudança. Então vai mudar. E se você percebe que nas coisas de Deus tudo é renovado. Então quando nós falamos que tudo nas coisas de Deus é renovado, o que é o renovo? É uma mudança. Então todas as coisas de Deus elas mudam. Se nós olharmos os grandes homens de Deus que já passaram, e a obra de Deus ela continua firme, por quê? Porque a obra de Deus ela não para, tudo se renova. Ela está em constante movimento. Mas o diabo tem aversão a isso, a mudança. Então todas as vezes que há uma mudança, ele tenta o quê? Nos atrapalhar. Todas as vezes que você muda de uma etapa, nós precisamos aprender a mudar também a forma de agir, a forma de dominar. Então uma coisa é quando eu dominava quando solteiro, uma outra coisa é agora eu dominando depois de casado. Uma forma era a forma que eu dominava, aqui não tem a ver com título, mas tem a ver com posição. Mas era uma forma que eu andava dominando quando eu era um líder de célula. Hoje existe uma outra forma sendo um pastor, liderando pessoas, liderando centenas de pessoas. Então hoje nós precisamos aprender a dominar segundo a circunstância. Sabe, então todas as vezes que nós mudamos de etapa, nós vivemos uma nova etapa nas nossas vidas, não é possível vivermos da mesma forma que nós vivíamos antes. Sabe, é necessário aprender a andar nessa nova condição, a dominar e aprender a ter satisfação. Então eu vejo que nessa mudança toda que nós tivemos no semestre passado, muitas pessoas passaram a não ter mais satisfação, deixaram de estar satisfeitos. Mas peraí, eu pergunto para você, por que você não está satisfeito? Sendo que a obra de Deus é a mesma, o reino de Deus é o mesmo. Uai, é porque você tinha um jeito de fazer no seu prédio, hoje tem outro aqui? Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Eu quero falar para você, você vai passar a eternidade inteira com gente tudo diferente. E que se você não aprender a mudar ou a viver com essas diferenças aqui, vai ser muito difícil você passar uma eternidade com esse tipo de gente lá. Não tem como. Não tem jeito, se você não aprender a ceder aqui, eu pergunto, como que você vai entrar no reino dos céus? Como que você vai passar uma eternidade toda lá? Não tem como. E essas mudanças, o segundo ponto aqui é que essas mudanças, o primeiro ponto é ter medo de mudanças. Não tenha medo daquilo que Deus ele quer te levar. Não tenha medo de subir os patamares do Senhor. Não tenha medo de tomar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Irmão, o medo ele é uma certa proteção para mim e para você. É bom nós termos medo. Eu, por exemplo, morro de medo da minha mulher. Mas isso é bom. Eu não estou brincando não, eu tenho medo dela mesmo, irmão. Você não conhece a carinha de boazinha ali, ó, vestidinha de abacate ali? Você acha que ela não amadureceu? Mas eu vou falar para você, irmão. A bichinha não é fácil não. Ela quando invoca com o negócio, eu vou falar para você, irmão, o trem é difícil de desinvocar. É igual que os mais antigos vão lembrar. Lembra do Fenemê, aquele caminhão Fenemê, o Alfa Romeo? Aquilo quando atolava, irmão, quando atolava um Mercedinho que não tinha força para sair, um 1113, 1111, para tirar você chamava o Alfão, que aí ele vinha lá com aquela força, ela só chamando o Alfa Romeo para tirar do lugar, porque é fácil não. Então, você pensa que ela não é ciumenta? Ela é sim, no seu devido lugar. Com você ela não vai transparecer não, mas para mim ela me bate. Irmão, você pensa que é fácil apanhar em casa? Não é fácil não. Ela me bate de cinta de couro, irmãos. É brincadeira, estou brincando, irmãos. Ela não bate não, mas que ela invoca, invoca. Essa semana mesmo ela estava invocada a semana inteira. Falei, eu vou contar para todo mundo que estava invocada. E não sei porquê. Olha que coisa, irmão. Eu não sei por que ela estava invocada.
Eu nem parei em casa essa semana, só você ter uma ideia. Falei, o que eu fiz para você? Fez nada. E ela não estava na TPM. Fez nada. Aí eu fui descobrir o porquê. Olha que coisa, irmão. Eu vou falar para você. Falei, irmão, não vou deixar o diabo colocar esse tipo de coisa na minha cabeça. Por causa de um cocô de cachorro que eu não peguei em casa, que ela falou para eu pegar, eu bati a porta e falei, pega você, e saí. Você acredita que foi por causa disso? Tô brincando não, irmão, tô falando verdade, eu não minto. Você nunca mais vai ficar invocada comigo, depois disso. Tô brincando, irmão, mas o invocado da minha esposa é tão boa, que até o invocado dela é agradável. Porque ela não consegue, ela dá uma invocada, aí daqui a pouco ela desinvoca, ela vem dar um beijinho e tal, aí daqui a pouco ela esquece que ela estava invocada e ela invoca de novo. Eu não, já sou mais ruim. Eu invoquei, vou falar para você, aquelas mulas empacadas. Mas Deus está trabalhando, né? Mas vamos lá, continuando. Meu Jesus. Então vamos lá. Então a primeira coisa são as mudanças. Que o diabo ele tem pavor. Ele quer sempre atrapalhar, ele quer sempre colocar na sua cabeça que as mudanças são ruins, que as mudanças não são boas, e essas mudanças acabam nos trazendo um sentimento que nós não poderíamos ter, que é o medo. Com relação à palavra de Deus, como eu disse para você, é bom você ter medo, receio. Quando eu falo que eu tenho medo da minha esposa, não é medo, irmãos. Eu tenho cuidado. Eu tenho receio, eu não gosto, eu não quero que ela fique brava ou descontente comigo. Então eu tenho medo de que ela fique descontente, porque eu vou passar uma vida toda com ela até que Jesus volte, ou que nós partimos dessa para melhor. É como nós somos muito novos ainda, então eu creio que nós temos uma vida inteira pela frente se Jesus não voltar. Então eu tenho que fazer de tudo para agradá-la, eu tenho que fazer de tudo para me dar bem. Então o medo ele é uma proteção. Mas quando o medo, ele passa daquilo que é o limite. E qual é o limite? O limite é a palavra de Deus. Então o que você está querendo dizer, pastor? Deus está te entregando algo na mão. É Deus quem está te dando. Fala, não, eu tenho medo, eu não vou aceitar não, porque eu tenho medo. Eu lembro o dia que eu fui chamado para liderar uma igreja. Eu estava num culto na Vila, lá em Goiânia, numa conferência. De repente eu cheguei do meu hotel, lindo, belo e formoso, cheguei no estacionamento, os meus pastores falaram, é o seguinte, eu preciso que você vá liderar uma igreja lá em Diadema. Falei, é para o semestre que vem? Não, é para amanhã, a hora que você voltar em São Paulo. Falei, hã? Irmão, você acha que eu não tive medo? Irmão, eu perdi a conferência inteira, para mim o domingo, o sábado não valeu de mais nada. Lá na conferência, você perguntar o que foi pregado, eu não sei. Eu não me lembro, eu só lembro que estava chovendo naquele dia. Mas fiquei pensando, e agora? Como vai ser? Mas o medo não me dominou. Porque esse medo, ele precisa ser transformado em quê? Precisa ser transformado em poder. Porque o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então, quando eu sinto medo, é que o Senhor, ele está me encorajando. Porque eu vou depender dele para fazer as coisas, mas o medo não pode me paralisar. Irmãos, eu lembro o dia que eu tive um filho, muito lindo, barriguda, curti uma gravidez, mas no dia que o neném nasceu, eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu não tenho mais só eu e ela para comer, que a gente comia ovo cozido se não tivesse comida. Agora nós temos que ir atrás, se não tivesse comida eu ia correr para cada sogra, vim te visitar, vim nada, que não tinha comida em casa. Mas agora não tem como, agora eu tenho um filho para dar conta, tem fralda, tem lencinho, tem leite, tem médico, tem uma vida que eu tenho que dar conta. Mas aí você percebe que tem pessoas que têm filhos, ela se sente tão dominada por esse medo, que o que ela faz? Ela joga o filho fora, ela aborta, ela dá para outro cuidar, ela não cuida, ela dá para a família, ela foge. Quantos pais que nós não vemos dessa forma? Pai que engravida, homem que engravida mulher aí fora de casamento, aí fica com medo, some no mundo. Sabe, esse medo precisava ser transformado em quê? Em poder. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 7, a partir do verso 2. Abra lá, vamos ver aqui algo que o Senhor ele fala com relação ao medo. Juízes
capítulo 7, a partir do verso 2. Juízes 7, verso 2. Olha o que a palavra de Deus, ela diz. Disse o Senhor a Gideão. Então aqui só para, antes de eu ler, vamos contextualizar a história aqui. Então, o Senhor estava ali com um exército muito grande, para Gideão liderar por volta de 32 mil pessoas. Eu fico imaginando um exército de 32 mil pessoas, e não eram pessoas comuns, eram guerreiros. Eram homens que estavam acostumados a pegar na espada e ir lá para a batalha para guerrear. Então o Senhor ali junto com Gideão, fala para Gideão que ele ia lutar contra os midianitas. E que ele precisava vencer essa batalha, só que tem um detalhe. Os midianitas tinham um exército um pouco menor do que o exército de Gideão, mas também era um exército muito poderoso. Eu fico imaginando aquelas pessoas, na hora que Gideão foi dar o comando, falar o seguinte: o Senhor nos chamou para lutar contra os midianitas e nós vamos. Eu imagino aquela turma lá, como a gente vê nos filmes, pegando as suas espadas e batendo nos seus escudos. Nós vamos ganhar, gritando, 32 mil pessoas. Aí Deus olha para eles e fala assim: mas não é na força do braço de vocês. Sabe por quê? Porque eles não tinham... se falasse que ia tirar, se eles tivessem menos pessoas, certamente eles teriam medo. Só que aqui também havia um contrassenso aqui. Eles eram muitos e eles estavam garantidos com esses muitos. Mas Deus fala para eles que não. Então vamos continuar lendo, ou melhor, vamos começar novamente. Então disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos, e Israel poderia se gloriar contra mim. Então aqui o Senhor está dizendo o quê? Que esses homens não dariam a glória a Deus se eles ganhassem a guerra, porque eles eram muitos. E a glória sempre precisa ser do Senhor. Então o Senhor continua dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil pessoas, e 10 mil ficaram. Então Deus tirou aí boa parte desse exército. Deus retirou para quê? Para que aqueles homens aprendessem a confiar em Deus, para que os seus medos, os seus receios fossem colocados aos pés do Senhor. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui para mim e para você hoje? Que o medo, ele faz parte da minha e da sua vida, mas onde você tem colocado os seus medos? Quando você tem medo de investir em algo, fazer algo, quando você tem medo de colocar a sua mão para fazer algo, de liderar, de casar, de dominar sobre o seu casamento, o que é que você faz? Você foge ou coloca os seus medos aos pés do Senhor? Porque o Senhor, ele está dizendo aqui que eu e você, nós precisamos depender dEle. Como eu disse, o medo faz parte, mas você vai deixar dominar, o medo te dominar, ou você vai dominar o seu medo segundo a palavra de Deus e vai encarar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Sabe, o Senhor está deixando muito claro aqui que era Ele quem estava guerreando. Sabe, que o medo dominava o povo, que o medo estava dominando todo mundo. Só domina quem não tem medo. Sabe, então eu quero falar para você, nesse tempo de crise nós vimos muitas coisas. Pessoas que por medo de saber que Deus era o seu sustento, passaram a ser dominados pelos seus trabalhos. E aí passaram a ser escravos dos seus trabalhos. Não é melhor aqui, agora eu trabalhar 24 horas por dia, porque é o seguinte, está numa crise, não tem emprego, se a empresa me manda embora. Se a empresa te mandar embora, você é filho de Deus, Deus, ele vai abrir as portas do céu para você. Sabe por que muitas vezes nós passamos necessidade? Porque nós estamos dominados pela necessidade. Nós não dominamos a situação, é a situação que nos domina.
Eu sempre falei para as pessoas que andam comigo, falo, sabe, enquanto você estiver correndo atrás do dinheiro, você nunca vai alcançá-lo. Mas o dia que você parar e deixar o dinheiro correr atrás de você, você vai viver um outro padrão de vida. Sabe por quê? Porque a nossa dependência é de Deus. Sabe, a nossa dependência não é de coisas. A nossa dependência é dEle. Fala, pastor, mas faltou. Pois é. Mas tudo na vida do cristão passa por um teste. Às vezes o teste do tempo, o teste do coração. Mas e aí, o que você faz com medo? Você para ou você continua? Você para de fazer a obra de Deus ou você dá continuidade? Tem um potencial enorme na mão. Não, irmão, não vou liderar não. Por quê? Porque eu tenho medo. Medo do quê? E se a pessoa, irmão, já ouvi isso. E se a pessoa fizer uma pergunta para mim lá na cela que eu não souber responder? Não responde. Simples. Fala, irmão, eu não sei, amanhã eu te respondo. Quantas vezes eu não dei aula aí no seminário que eu disse, se a pessoa perguntava, não sei. Eu vou pesquisar, depois eu te falo. Pesquisei e não achei. Falei, ó, continuo não achando. Ah, mas e aí, pastor? Pergunta para Deus quando você chegar lá, Ele vai te responder. Eu não sou Deus, eu não sei de todas. E nem quero saber, porque senão eu ficaria maluco. Mas por conta disso eu tenho medo, não vou dar mais aula. Ah, eu tenho medo, não, eu não vou casar, porque eu tenho medo de entrar no casamento. Pelo amor de Deus, irmão, você não sabe o que é bom. Para de ter medo, coloca o seu medo aos pés do Senhor. Porque esse medo gera uma terceira coisa das nossas vidas. Que é o quê? Esse medo vai nos retraindo, que nós passamos a não ter mais disposição para fazer as coisas. Então primeiro eu começo com o quê? Eu não quero mudança. Depois esse medo gera em mim o quê? Uma falta de disposição. Eu não tenho disposição. Então eu não tenho disposição para esperar em Deus. Então por conta que eu tenho medo, eu tento resolver as minhas próprias coisas. Por conta que eu tenho medo, eu não tenho disposição de esperar Deus falar. Sabe, então nós vemos o quê? Que por conta do medo, Israel foi assolado no governo de Saul por 40 dias. Eles poderiam ter acabado com aquela guerra muito antes, mas por 40 dias, Golias ficou gritando lá: não tem homem nesse lugar, não tem ninguém. Nem o próprio rei tinha coragem de fazer. Sabe por quê? Porque em Saul faltava, sabe algo? Disposição. Sabe por que Saul perdeu o seu reinado? Uma das coisas que Saul perdeu o seu reinado foi por conta da disposição. A disposição de ouvir, a disposição de ser guiado, sabe, a disposição de mudar conforme Deus havia dito para mudar, a disposição de ser dirigido por Deus. Ele queria fazer, mas ele não queria entregar as coisas no domínio de Deus. Ele queria dominar do jeito dele. E eu quero falar para você, o que eu estou dizendo aqui para você nessa noite, é para você aprender a dominar segundo o padrão de Deus. Aprender a dominar segundo a sua palavra, não segundo os seus conceitos. Porque eu quero falar algo para você: o seu conceito não será levado em consideração no reino dos céus. Deus não leva o seu conceito em consideração. Eu penso que deveria ser feito. Quero falar para você, você não deve pensar como deveria ser feito, porque a forma de nós fazermos está aqui, ó. É aqui. Então aqui já foi tudo pensado. A única coisa que tem que fazer é inclinar o seu coração, porque aqui já foi pensado. E Deus levanta homens para pensar também, para dar direções, mas isso é uma pregação para outro dia, para outra hora. Sabe, porque tem gente que tem medo, fica paralisado. Mas tem gente que mesmo com medo, ele não dá conta de parar. Esse ele consegue dominar, esse ele consegue conquistar. Esse ele consegue avançar nas coisas. Sabe, esse medo, essa falta de disposição nos leva a andar de uma forma muito ruim, que é o quê? É acostumar com o que tem. Não, tá bom a minha vidinha, tá bom a minha célula que faz 32 anos que nós estamos juntos.
Esse é o 32º aniversário que nós vamos fazer da comunhão da célula. Irmão, eu lembro um dia que eu fui chamado para ir numa célula. E aí, eu tinha assumido uma rede. E aí as pessoas da célula fizeram assim: ai, querido. Quando a pessoa te chama muito de querido, assim, ela vem com aqueles dedos assim, às vezes eu fico até desconfiado, mas isso é coisa minha. Querido, queria te convidar para uma festa na nossa célula. Eu falei: de multiplicação? Não, de aniversário. Eu falei: célula de aniversário? Eu falei: que faz 6 anos que nós estamos na mesma célula com as mesmas pessoas. Irmão, você já viu que eu tenho um olhinho pequenininho, né? Irmão, aquele dia quase que a bola do olho pulou para fora. E se meu olho fosse uma metralhadora, eu tinha matado a pessoa naquele dia. Porque a hora que ela falou aniversário de 6 anos da célula, eu falei: como? Fazia uma semana que eu tinha assumido a pessoa, ou a célula. Eu falei: como? Porque nós estamos lá há tanto tempo, Deus tem nos abençoado tanto. Eu falei: de que forma? Porque o esperado da célula não está se cumprindo. Então, quando eu cheguei lá, fui lá no dia do aniversário da célula, tinha acabado de assumir, não podia chegar lá e dar cavalo de pau em transatlântico, né? Aí cheguei lá na célula, fizeram lá, honraram o líder, e eu com vontade de matar o líder, você não tinha noção. E honraram e falaram, e era uma pessoa muito boa, as pessoas da célula eram muito agradáveis. Maravilhosa, anfitrião maravilhoso, um ambiente gostoso, como amigo. Era o clube da Luluzinha. Sabe clubinho? Eu tinha um clube quando era menino. A gente falava que tinha um clube lá, botava um nome lá. Era os curva de rio da escola, a gente tinha um clube, sabe? Os terríveis. Eu tinha um clube. Mas era muito bom o clube, que eles marcavam para assistir cinema, que eles marcavam para ter comunhão, que eles marcavam para passear junto, para tirar férias. A comunhão funcionava, que era demais, mas os outros passos da célula, nenhum funcionava. Evangelismo, multiplicação, não funcionava. E aí eu me lembro o dia que eu cheguei para o líder e falei para ele. Aí passou essa festa, aí eu cheguei para o líder e falei para ele, é o seguinte, nós temos um problema, porque 6 anos você está com essa célula. Você viu que bênção? Falei: eu vi. Eu estou querendo tomar uma posição aqui. Vocês têm 6 meses para essa célula multiplicar. Falei: mas como que nós vamos multiplicar? Falei: eu nem sei se dá mais multiplicação, porque você sabe quando o fruto ele fica muito tempo num pé, você sabe o que acontece, né? Ele apodrece. Falei: eu nem sei se dá mais multiplicação. Não, mas não, vamos tentar. Não vou multiplicar, porque a hora que foi falar para a célula, irmão, vou falar para você, a célula acabou. Acabou a célula, desintegrou a célula. Porque foi um para lá, outro para lá, porque nós falamos que a gente ia mexer naquilo que estava quieto. Sabe, então quando você acostuma com o que você tem, você vê o quê? Que você passa a ficar uma pessoa fria. Então está tudo muito bom. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um homem chamado Davi, que acostumou com poder, acostumou com riqueza. Aí pelo fato dele ter acostumado, chegou um dia que ele fez assim: eu não vou sair para a guerra não. Eu vou descansar, eu vou ficar em casa. Sabe o que aconteceu quando ele ficou em casa? Ele viu a mulher do outro tomando banho, o olho dele se encheu de pecado, ele pecou. Aí você sabe o decorrer da história, o que aconteceu? Quase perdeu um reinado. Mas sabe o que é pior? Depois de tudo isso, sabe o que aconteceu com Davi? Nunca mais ele teve uma família da forma que deveria ter. Davi foi um grande rei, mas um péssimo líder dentro da sua casa. Porque tudo tem uma consequência. Tudo na nossa vida tem um porquê. Foi um ótimo rei, foi um ótimo guerreiro, mas um péssimo pai. Porque como que alguém que destruía casamento poderia ser? Mas isso é para outra história. Mas quando você acostuma com aquilo que você tem, você não sai da sua zona de conforto, você deixa de ter as coisas maiores de Deus. Sabe, todas as vezes que nós crescemos, esses dias eu estava em casa, minha filha: ai mãe, estou com dor nos joelhos, nas juntas. Aí tem febre? Não tem. Tem mancha vermelha? Não tem. Então é a dor do crescimento. Você sabe que existe isso, a dor do crescimento, né?
dói. Aí no outro dia não tem mais nada. Sabe por quê? Porque crescer dói. Avançar nas coisas de Deus às vezes é doloroso. Dói você sair do patamar onde você está e ir para outro, porque às vezes você vai tomar pedrada. Mas eu quero falar para você, todos os homens na palavra de Deus que tomou pedrada, ou ele foi para a glória ou ele continuou o caminho. A palavra fala que o apóstolo Paulo um dia tomou um monte de pedrada. Sabe o que ele fez? Levantou, sacudiu a poeira, com as suas pernas arqueadas, ele continuou o caminho dele, foi embora. Tomou pedrada, mas estava indo embora. Sabe, então não acostume, porque eu quero falar algo para você. Deus tem algo maior para você do que Ele te deu ontem. Hoje Ele tem algo maior do que aquilo que você deu ontem. Ah, mas lá atrás estava maravilhoso. Eu quero falar, hoje Deus tem algo muito mais maravilhoso para você do que Ele te deu lá atrás. Deus tem uma bênção muito maior. Deus tem coisas muito maiores. Sabe, Deus Ele quer fluir no Espírito Santo com você sempre, todos os dias, renovar. Ah não, mas lá atrás, quando eu era lá, meu irmão, bênção. O passado a gente não pode apagar não, quando é bênção não apaga. Mas Deus Ele tem uma novidade de vida, para mim e para você. Sabe por quê? Porque quando nós temos essa novidade de vida, e nós não nos acostumamos com o que temos, a forma de nós não nos acostumarmos com o que temos é fluir todos os dias no Espírito Santo de Deus. Então nós só acostumamos, nós só temos medo, nós só temos receio, nós só temos medo de guerrear, temos medo de mudanças. É porque o fluir do Espírito Santo parou. Aquele que está cheio do Espírito Santo não tem medo. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem vigor todos os dias, ele é cheio de poder. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que Sansão era um homem cheio de poder. Ele era um homem cheio de unção. O Senhor, Ele deu ordem para Sansão, para que Sansão não cortasse cabelo, para que Sansão não bebesse vinho, não tocasse em morto. Mas Sansão, ele deixou de fluir no Espírito. Talvez você olhe a vida de Sansão, você fala, mas ele foi encantado por uma mulher. Eu quero falar, irmãos, deixar bem claro para você algo aqui. Às vezes eu vejo pessoas vindo falar, eu não estou aqui para te tacar pedra, longe de mim. Mas quando eu vejo as pessoas vindo falar, ah pastor, mas eu traí, ah eu fiz tal coisa, eu deixei de fazer tal coisa, porque foi um momento, aconteceu. Irmão, desculpa, eu não acho que acontece, todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas se aconteceu é porque faltou algo. O carro ele não quebra porque ele quebra porque faltou alguma coisa. Faltou manutenção, faltou água, faltou óleo, faltou alguma coisa, faltou. Ele não quebra porque ele tinha que quebrar, ele quebra porque alguma coisa faltou. Na nossa vida é a mesma coisa. Se aconteceu algo, é porque faltou alguma coisa. E esse alguma coisa que faltou foi o fluir do Espírito Santo. Se nós estamos fluindo no Espírito Santo, não tem nada que nos faça sair daquilo que Deus tem traçado, trilhado para mim e para você. Não tem. Quando nós vemos Sansão aqui, Sansão só caiu nas ciladas da mulher de Dalila, porque ele deixou de fluir no Espírito Santo. Pelo fato de ele ter deixado de fluir no Espírito Santo, cortaram o cabelo, perdeu a força. Sabe o que aconteceu com Sansão? Furaram seus olhos, acorrentaram ele. Só que esqueceram que aquilo que Deus ele promete, Deus ele não deixa de cumprir. Acorrentaram e ficaram fazendo um circo com Sansão. Só que o cabelo dele cresceu, a unção voltou, o arrependimento foi o fluir para a vida dele, para a unção de Deus voltar. Sabe o que aconteceu? Ele amarrado, ele puxou as correntes, caíram as colunas, ele matou mais de 3.000 pessoas. Sabe por quê? Porque passou a viver novamente com a unção. Sabe, a unção do Espírito, fluir do Espírito, que nos leva a conquistar as grandes coisas, nos leva a guerrear e a sair de todas elas vencedores. Sabe, quem flui no Espírito ouve a voz de Deus e não ouve a voz do inferno. Não dá bola, porque sempre o sinal de alerta é ligado. Queria chamar a equipe de louvor aqui.
Sabe, então eu e você, nós temos guerras constantes. Nós temos guerras constantes, como eu disse para você na semana passada. Nós temos guerras nas nossas mentes constantemente. Como você sempre ouviu, nós não podemos impedir que o diabo sobrevoe a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho sobre ela. Sabe, eu quero falar para você, você que tem a mente renovada, o diabo não fará ninho na sua cabeça. Você que tem a mente renovada, você terá a mente de Cristo Jesus. Mesmo que Satanás, ele sobrevoe as nossas vidas, mas eu e você temos a mente de Cristo Jesus. E aquele que Cristo Jesus chamou, aquele que Cristo Jesus prometeu, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Sabe, os sofismas que o diabo tenta colocar na nossa vida, ele não se tornará uma fortaleza. Sabe por quê? Porque nós somos chamados por Deus e nós temos a mente de Cristo. Nós somos posicionados segundo a sua palavra. Sabe, eu e você, nós somos chamados por Deus para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dominar. Sabe? Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Sabe, talvez tem muitas áreas da sua vida hoje. Eu não quero enumerar aqui, eu não quero fazer apelos fragmentados aqui hoje. Mas talvez você tenha vivido alguns medos na sua vida. Você tem vivido algumas guerras na sua mente que tem te paralisado. Algumas guerras que tem feito você deixar de fluir no Espírito Santo de Deus. Algumas guerras na sua mente que essa guerra te tornou alguém paralisado, tirou a sua disposição, colocou em você um medo sobrenatural e que você não dá conta mais. Então, medos que talvez você tenha sido dominado por ele. Mas hoje o Senhor está dizendo para você que o que Ele colocou em você foi algo novo. Foi a mente dEle, o coração dEle, a disposição dEle. Ele colocou a coragem dEle. Ele colocou o seu Espírito Santo. Sabe, Ele colocou sobre você as coisas novas para você aprender a fluir naquilo que Ele diz que você fluiria. Sabe, talvez você tenha vivido com esses medos, com essas frustrações, com essas paralisações, e você tem perdido a esperança. Às vezes você tem perdido a esperança de ter um casamento segundo os padrões de Deus, porque faz tanto tempo. Você não tem mais disposição de lutar pelo seu casamento. E isso virou um sofisma na sua cabeça. Sabe o que é um sofisma? Um sofisma é uma coisa que é mentira, mas as pessoas tentam, o diabo ele tenta te convencer que aquilo é verdade. Isso é um sofisma. Você quer um exemplo de sofisma? Nós acreditamos que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Mas o mundo hoje tem pregado que você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher se você hoje está afim de ser homem, se você está afim de ser mulher. Essa semana eu estava lendo uma reportagem, e aí um artista muito famoso, eu não quero dar o nome, ele saiu com uma camiseta rosa, para afrontar, o rosa é menino e azul é menina, que... Pelo amor de Deus, precisa criar o Ministério de Interpretação de Textos. Mas aí ele saiu com uma camiseta rosa. Hoje eu sou menina. Um velho de 70 anos. Mas aí ele sai e forma toda uma mentalidade. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo ele quer fazer. É colocar um sofisma. Mas talvez você tenha vivido um sofisma no seu casamento. Talvez você tenha vivido um sofisma lá na sua família, lá com seus filhos. Talvez você tenha tido tanto medo, você tem perdido as esperanças lá nas suas células de fazer coisas novas.
de tomar as posições que talvez você não tenha tomado até hoje. Talvez pela falta desse Espírito Santo, você tem tido medo de tomar certas posições na sua vida que te impedem de fluir. Sabe, o Senhor está dizendo aqui para você: irmão, eu não quero o seu dinheiro, longe de mim. Quem anda comigo sabe muito bem disso. Não estou interessado no seu dinheiro. Sabe, mas o Senhor está dizendo aqui que tem gente que está deixando de prosperar porque tem medo de investir. Eu não sei investir em quê? O Senhor só está me mandando dizer isso. Não sei se é no reino, não sei se é em coisas materiais, não sei se é numa nova empreitada, não sei. Mas se servir para você, pegue. Mas você está deixando de fluir, de crescer, de avançar por conta disso. Às vezes você está deixando de ter uma célula viva, cheia do poder de Deus, uma célula que multiplica sempre, porque você tem medo de falar na vida das pessoas. Você tem medo de ser boca de... Aí se eu falar e ela não gostar, é um risco que nós vamos correr. Jesus, ele veio, pregou a sua palavra. Ele fala daqueles que Deus deu para ele, ele não perdeu nenhum. Mas os que não foram dele, se perderam. Mas aquilo que Deus ele colocou sobre você, o poder, o domínio que ele colocou sobre você, nessa noite, sabe, ele quer confirmar sobre a sua vida. Sabe, você que quer ser uma pessoa que domina em tudo, na sua casa, nas suas finanças, na sua célula, no seu trabalho. Se você quer andar dessa forma, gostaria de te convidar a vir aqui na frente, tomar um posicionamento novo, falar: Senhor, eu entendo que eu fui chamado para dominar, e o medo não vai me dominar, os sofismas não irão me dominar. Senhor, as circunstâncias não me dominarão, os medos não me dominarão, a falta de disposição não me dominará. Eu dominarei, porque eu fui chamado para dominar na minha casa, eu fui chamado para dominar nas minhas finanças, eu fui chamado para viver as coisas novas do Senhor todos os dias da minha vida. Ore agora diante do Senhor, feche seus olhos e ore. Venha mais para frente, dá espaço para quem está vindo, mas ore agora, toma uma posição agora. Sabe, eu acredito em algo. Sabe, eu creio que aquilo que eu oro...